A paz do Senhor Jesus. Voltamos com mais uma EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Como eu sempre digo, é o melhor curso de teologia, porque você aprende 4 assuntos no ano. É muito importante você acompanhar esses estudos bíblicos. Eu sou o professor Fabrício, é muito bom você estar acompanhando esses assuntos. Você que não segue nenhuma religião, participe, comente aí, inscreva-se no canal, ative o sininho porque eu vou postar mais vídeos, não só com relação à escola bíblica dominical, mas eu vou postar um vídeo com relação ao Espírito Santo, onde vários irmãos têm dúvida, ou seja, onde gera dúvida entre salvação, alguns irmãos levam uma vida ansiosa, tá? Então assista esse vídeo que eu irei também publicar para que você possa sanar de vez essa dúvida. Queridos, eu serei não apenas um professor da escola bíblica dominical, então eu serei um ajudador na sua caminhada. Então pode comentar o que poderia ser melhorado, comente aí, a sua participação é muito importante, tá ok? Vamos falar sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Um tema, o comentarista Ezequias Soares, se nós analisarmos este tema, olha só, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Isso aqui já dava uma longa explicação. Olha que interessante é esse tema. Então, eu já começo a dizer que santificação infelizmente, não é mais falado em nossos púlpitos, não é verdade? Santificação deixou de ser ensinado, deixou de ser pregado, deixou de ser comentado, assim também como a salvação. O que nós vemos mais nas nossas igrejas ou em debates é mais sobre prosperidade, né? É sobre carro, casa, chave, esse tipo de coisa que os irmãos já estão cansados de saber, né? Então, queridos, a santificação, Deus, ele tem os seus atributos que nós conhecemos, atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Fique tranquilo, isso é só para você aprender didaticamente. Os atributos comunicáveis que Deus partilha conosco, ou seja, amor, bondade, santidade, tá? Agora, tem os atributos que Deus não pode compartilhar conosco, é inerente dele, ou seja, onisciente, onipotência, tá? Então a santidade ele partilha conosco, mas você pode pensar, ué, professor Fabrício, mas santidade? Mas fique aí, assista a aula, tá? No meio do vídeo, mas no final do vídeo também nós entraremos nesse detalhe, vamos explicar o que é a santificação, tá? Essa definição, tá ok? Então, telinha aí, vamos para o nosso texto áureo e a nossa verdade prática, que irá nos dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa verdade prática. Santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Volte aqui comigo aqui. O Ezequias Soares, outro detalhe, ele foi muito feliz de ter colocado ela instantânea. O que você vai explicar para os seus alunos? Mas, professor Fabrício, o que é instantânea? É a partir do momento quando nós fazemos parte do
corpo de Cristo, nós aceitamos a Cristo, ela é instantânea. E a nossa jornada, ela será ao mesmo tempo progressiva. Que lindo isso, não é verdade, irmãos? A Bíblia Sagrada, ela é perfeita, tá? Então, ela é instantânea nesse sentido. Você já começa a ficar, você já está separado. E ela é progressiva, é instantânea e progressiva ao mesmo tempo, tá? Então, explique para os seus alunos. Importante também que eu quero dizer para os irmãos, leitura diária. Leia essa leitura diária que está de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isso aí você irá crescer, vai se alimentar espiritualmente. Igual aqui, primeira carta na terça-feira, primeira carta aos Tessalonicenses. Lembrando, primeira carta aos Tessalonicenses, tá? Primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Agora, livro, primeiro livro das crônicas, porque é livro apenas que você possa falar adequadamente no púlpito ou para ensinar, tá ok? Vamos para a nossa introdução. Antes, a leitura bíblica em classe. Leia, tá? Essa primeira carta de Pedro, leia para que você possa familiarizar com o assunto. O nosso objetivo geral, mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. A ética do Espírito é um assunto também muito relevante para que nós possamos comentar, tá? Para que nós possamos comentar, queridos, comente aí, não esqueça, a sua participação é fundamental. Objetivo específico, apresentar a santificação no Antigo Testamento. 2. Explicar a santificação no Novo Testamento. 3. Aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. A nossa introdução vai nos dizer, coloque aí, vamos lá. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Então, queridos, vem aqui comigo aqui. Nós temos que aplicar essa santidade, nós temos que viver esta santidade que Deus compartilhou conosco, e o fruto do Espírito Santo irá nos levar a essa vida de santidade, irá nos ajudar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo, é o amor, tá? É o amor que é o fruto, é o principal fruto, é o amor, tá? Amor, bondade, fé. Tenha o fruto do Espírito para que você possa desenvolver, ter esta caminhada progressiva cristã, ok? A santificação no Antigo Testamento. Acompanhe aí, vamos lá. Vamos falar sobre santificação, consagração e purificação neste primeiro tópico. A santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação tanto de pessoas como de lugares e de coisas para o serviço sagrado. E isto nos lembra o quê? O tabernáculo, onde que as coisas eram separadas, tá? Nós temos o átrio, nós temos o lugar santo, nós temos o lugar santíssimo. Então todo utensílio ali, ele era separado, como diz em Levítico 10:10, para fazer diferença entre o santo
e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, tenha essa vida separada, assim como eles tiveram no antigo, nós temos também no novo, com outro pano de fundo, uma outra roupagem, mas eu vou explicar também para vocês, tá? Então, essa definição, essa santidade no Antigo Testamento dava-se desta maneira. E o verbo hebraico, tá, ser santo, tá, separado, é o verbo kadash. E ele é aplicado 830 vezes no Antigo Testamento. Vamos para a consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. Aí nós temos que analisar com calma, ok? Então, um exemplo aqui: que façam vestes a Arão para santificá-lo. Ou seja, façam vestes, roupas, utensílios, para que Arão ele se consagre e seja santificado. Tá ok? Então, as vestes ali era uma forma de santificar também. Não só a pessoa, mas também utensílios. É isso que você precisa pegar, tá bom? E, continuando, o verbo hebraico para consagrar é ao mesmo tempo para santificar, ser santo. Então, nós temos que analisar o contexto com calma, tá? Então, nós temos que interpretar, fazer corretamente, usar a hermenêutica, a interpretação, a exegese, extrair do texto o que é realmente, tá, das línguas originais. Então, nós precisamos ter este cuidado, tá bom? Vamos... e um exemplo. Vou para consagração da minha igreja. O que isso quer dizer, professor Fabrício? Eu vou para a consagração. Vamos lá. É você se dedicar ao serviço de Deus. É você servir a Deus para que a sua vida seja santa, para que a sua vida seja separada, para que a sua vida seja santificada. Isso quer dizer o termo consagrar. Eu vou me dedicar ao serviço de Deus para que eu seja santo, no sentido de separar do mundo. Tá bom? Continuando. A purificação. Aqui o comentarista vai colocar alguns termos originais. Vamos aprender. É fundamental. O termo tahor, puro, limpo, derivado do verbo taher, ser limpo, puro, e kadosh, santo, do verbo kadash, pertencem ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também a pessoas que se aproximam dele e purificam de toda sorte de pecado e idolatria. O termo grego equivalente a taher na Septuaginta é catarizo, tornar limpo, limpar, purificar, tá? E a kadash é agiazo ou agiazo, como alguns dizem, é santificar, consagrar. E o adjetivo é agios. O que você tem em mente, tá? Esse agios, ele traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento, como kadash, kadosh, kadesh. Então, o kadash, ele é o nosso, no grego, é o nosso agiazo, ou como adjetivo é agios, tá? Então, o que é importante
importante você analisar, é importante você saber as línguas originais. Eu até deixei um curso que eu particularmente já fiz, um curso de hebraico, que está logo abaixo aí. Façam, aprenda o Antigo Testamento no hebraico, o Novo Testamento no grego. É muito interessante você saber as línguas que a Bíblia Sagrada foram escritas. Vamos lá. Tópico de número 2. Nós vamos falar sobre a santificação no Novo Testamento, tá? Como que é essa santificação no Novo Testamento, queridos? Vamos lá. Na Nova Aliança, a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação na vida do crente. Está vendo como muda? O que é a salvação? O que é a santificação? É nós separarmos, é nós vivermos essa semelhança, é ter o caráter. E o caráter, lembra o quê? Que eu disse na aula passada, é o fruto do Espírito Santo. Mexe com os sentimentos, tá? E essa é o efeito real da salvação na sua vida. Essa é a nova roupagem do Novo Testamento. E subtópico de número 1, nós vamos falar sobre a doutrina, uma obra da Trindade. Eu vou tentar resumir aqui, porque tem muita gente, às vezes o aluno ele pode perguntar, mas professor Fabrício, o que é a Trindade? Aí você vai dizer, bom, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Não, né, irmãos? Então você vai dizer, o que é a Trindade? Você tem que explicar corretamente para que o aluno não tenha dúvida. Vamos lá, é apenas um resumo, tá bom, irmãos? Eu vou dar aqui a Trindade no Antigo e alguns versículos no Novo, para que você possa explicar para os seus alunos. Mas essa Trindade aí tem algumas religiões que classificam que nós somos politeístas, mas eu vou explicar corretamente, tá? Quando essa debate, tá, teológico se encerrou basicamente no século XIV, quando o teólogo e bispo foi o Agostinho de Hipona, que ele sistematizou essa estrutura, tá, dessa doutrina que hoje conhecemos, a doutrina da Trindade. Tá? Apenas que você possa compreender da onde que conhecemos hoje. Então, como que se dá essa doutrina da Trindade no Antigo Testamento? É evidente, queridos, que a doutrina da Trindade ela só foi plenamente revelada no Novo Testamento. Mas já no Antigo, nós podemos encontrar textos e evidências bíblicas que sustentam essa doutrina. Como o nosso comentarista Ezequiel Soares disse, o Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. E isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. Então, já no primeiro versículo da Bíblia, no princípio Deus, quer dizer o que? Elohim, criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. O nome divino apresentado nas Escrituras, Elohim, evidências que corroboram a Trindade, afirmam a Trindade, indicam a possibilidade da Trindade, tá ok? O nome Elohim é o plural masculino da palavra Elohá. Esse plural de escrever o nome divino nos sugere, além do plural majestático, que é o único Deus, subsiste numa pluralidade de pessoas. É importante observar, aí que entra o hebraico, tá? Que na língua hebraica existe dois tipos de plural simples, tá? Existe dois tipos de plural, perdão, o simples e o dual, tá?
O plural dual indica que a quantidade do substantivo descrito é exatamente 2. E como nós vamos saber disso? Esse tipo de plural é indicado com um traço sobre o sufixo indicativo de plural, sublinhando o mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da palavra SUS, que é cavalo. SUS não diz respeito ao Ministério da Saúde não, tá? SUS significa cavalo em hebraico. Logo, seu plural simples seria o quê? SUSim. Mas se o escritor quiser especificar, quiser entrar em detalhe, explicar que são exatamente 2 cavalos, como que ele iria escrever? Ele iria escrever SUSim, ou seja, o sublinhado com sublinhado, que são exatamente 2, tá bom? Ele iria escrever um sublinhado ali, botar um traço, tá? Se não houver sublinhado, significa que são 3 ou mais. A importância de nós conhecermos essa regra, tá? Está no fato de que o nome Elohim nunca é escrito com esse sublinhado, o que indica que esta unidade não contém somente 2, mas pelo menos 3 pessoas. Outro exemplo que eu quero dar para os irmãos sobre a doutrina da Trindade no Antigo Testamento. No próprio relato da criação, podemos observar as pessoas da Trindade atuando em conjunto. Tá? Gênesis 1:2, que diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá? Outro também, que eu quero colocar rapidamente, ainda no relato da criação, podemos observar a forma plural com que Deus fala no momento em que está formando o ser humano, indicando mais uma vez que a Trindade está atuando em conjunto. Observe, tá? Em Gênesis 1:26, acompanhe comigo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que isso quer dizer, irmãos? Alguns podem até argumentar que Deus pudesse estar falando com anjos ou outros seres celestes, não é verdade? Mas este argumento não se encaixa com o contexto, tá? Pois ao dizer nossa imagem, Deus está afirmando que as pessoas com quem ele está falando também têm a mesma imagem divina que ele próprio possui. Porque se Deus quisesse estar falando com seres inferiores a ele próprio, Deus, ele iria dizer como? Façamos conforme a minha imagem, não a nossa imagem, não é verdade? Então, queridos, outro exemplo rapidamente, ali na narrativa da confusão de línguas, que diz: venham, desçamos e confundamos a língua que falam. Tá? Ou seja, venham e confundamos. Agora, um exemplo que eu quero explicar para que você possa entender claramente é Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4, que diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, Elohim, é o único Echad, Deus, tá? A língua hebraica tem 2 palavras que significam unidade. A unidade absoluta, tá? Que é formada por um único divino e é expressa por termo Yashid. Já a unidade composta, que é formada por um grupo de 2 ou mais indivíduos, é expressa pelo termo Echad. Então, o que quer dizer isso? Em português, são exemplos de unidades compostas, porque diz aqui: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, Elohim, tá? E é o único Echad, ou seja, 2 ou mais indivíduos. É como que em português essa unidade composta
ela é entendida basicamente assim, irmãos, como fosse uma banda, como se fosse um coral, tá ok? Então, para que você possa entender melhor, igual o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão um só, um echad, ou seja, dois ou mais. Ali no caso, exemplo, são dois. Tá? Então, são exemplos do Antigo Testamento para que você possa entender melhor essas línguas originais, a trindade no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, irmão Fabrício? Bom, no Novo Testamento fica mais fácil, né, irmãos? Que nós possamos explicar. Está naquela passagem de Lucas, né, que é um dos melhores trechos do Novo Testamento, que quando no Evangelho de Lucas, pois ele deixa mais claro que o Espírito Santo ali se manifestou de uma forma visível a todos que estavam ali, que diz assim, Lucas 3, 21 e 22, que vai nos dizer: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Tá? Perceba que ao mesmo tempo que Jesus está saindo o Rio Jordão, o Espírito Santo se manifesta de forma visível e o Pai se manifesta dos céus de forma audível. Espero que você tenha compreendido mais profundamente o que essa doutrina da Trindade, como que eu quis trazer esses textos bíblicos para que você possa compreender melhor o Antigo e o Novo Testamento, indicando que a doutrina da Trindade faz referência no Antigo e no Novo, tá ok? A Bíblia faz referência e é relevante nós estudarmos. E continuando, a natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé, e ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança da posição do pecador para santificação. Então, queridos, conforme eu já disse, essa natureza da santificação, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, ela vai ser instantânea. E ela também é chamada de teologicamente de santificação posicional, ou seja, nós deixamos de ser pecador para nós sermos agora separados do mundo. Subtópico de número 3, uma necessidade. A nova vida em Cristo é um novo nascimento. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental, e isso se aplica também à vida espiritual. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. A salvação em Cristo é acompanhada de santificação e seu agente ativo é o Espírito Santo. Assim, a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Vocês se lembram quando eu vejo aqui uma necessidade, uma nova vida em Cristo é o novo nascimento. Nicodemos ele perguntou, mas o que é isso? Como se dá isso? Vocês conhecem muito bem a passagem do Nicodemos e vocês podem discorrer sobre essa passagem do nascer de novo. Nicodemos não entendia muito bem. Será que eu tenho que voltar no ventre da minha mãe? É isso mesmo, Jesus, que você está querendo dizer? E Nicodemos, como um fariseu, tá?
Mas eu louvo a Deus, irmãos, que ele se interessou de ir ao mestre, de perguntar, de saber como que isso funciona, tá? Vamos para o tópico de número 3, a santificação aplicada ao crente, que vai nos dizer, subtópico de número 1, a comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las à vida santa diante de Deus e da sociedade. Queridos, as epístolas, Paulo escreveu 13 epístolas, 13 cartas, né? Hebreus, alguns dizem que 14 cartas, mas Hebreus é um autor desconhecido, nós não podemos afirmar com certeza. Então, essas epístolas, elas visam a santidade e algumas também visam o combate à heresia, o cuidado de você não fazer parte dessa corrente teológica maligna, ok? Essa heresia que é contra, a modificação, digamos assim, dos ensinos bíblicos, tá? Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. Ou seja, somos santificados pela palavra. Vamos colocar assim, ao ler a Bíblia Sagrada, pelo sangue, Jesus morreu na cruz por nós, e pelo Espírito. Então, meus amados, você viveu para ter uma vida santa através pela palavra, através do sangue de Cristo e pelo Espírito que irá te guiar. E nós estamos longe das mentiras, dos palavrões, violências domésticas, tá? Intrigas, ter esta vida conturbada. Então, aquele que vive em santidade, vive uma vida separada. Nós vamos falar o que é ética, subtópico de número 3. Ética é o estudo da conduta. Meus amados, ética está ligado aos bons costumes. Vem do grego ethos, tá ok? Então, o que é você agir eticamente? Você ter a ética do Espírito, como nós lemos no objetivo geral, é você agir de acordo com os princípios bíblicos, é você agir o que Jesus nos ensinou, é você agir perante a luz das Sagradas Escrituras. E isso é você agir eticamente, você agir de acordo com a ética cristã, você agir com a ética do Espírito que habita em você, tá bom? É você ter o hábito, você ter o costume, você praticar os ensinos de Cristo. Ou seja, você tem gente que tem costumes, hábitos de várias coisas, mas os nossos costumes, os nossos hábitos são diferenciados, não é verdade? E a nossa conclusão, queridos, vai nos dizer: sobre a santificação precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação, com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Então, o que é você viver em santidade? Você é igreja, você tem esse aparato, você tem esse adorno que é a santidade. E isto está com você, isto vive em você. Então, pratique esse modo de viver, que é viver com Cristo Jesus. E eu finalizo essa aula. Até a próxima aula. Se Deus permitir. A paz do Senhor a todos vocês e muito obrigado.
Amém.